Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos para mais um programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Senhor. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhou em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual a palavra que acabamos de ouvir, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. De modo especial, nesta terça-feira da 22ª semana do tempo comum, dando continuidade a todo o projeto de salvação que Jesus veio realizar no mundo. A palavra de Deus hoje vai revelar a cada um de nós, amados irmãos e irmãs, o poder que a palavra de Deus possui na vida do ser humano. Nós ouvimos ontem Jesus na sinagoga de Nazaré, que era rejeitado, que não era acolhido por aqueles que conheciam a sua história, que conheciam a sua família. Rejeitaram o poder e a presença de Jesus. Hoje, o Evangelho vai dizer a cada um de nós, amados irmãos e irmãs, que o poder que a palavra de Deus possui, de modo especial, a palavra que é proferida pelos lábios de Jesus, ela possui um poder sobre-humano. Nós sabemos que o homem até possui certa força, mas esta força que não é dele, nem mesmo a força vital pertence a nós. A força da vida que habita em nós, ela provém de Deus. Provém do próprio Espírito de Deus, o sopro de Deus que habita em nós. Mas de modo particular, o Evangelho de hoje vai mostrar que este poder que Jesus opera neste mundo é um poder libertador. O contexto do Evangelho de hoje é este. Jesus sai de Nazaré, desce para Cafarnaum e, como de costume, mais uma vez ele está numa sinagoga, no dia de sábado, ensinando. Porque uma das missões primeiras de Jesus é ensinar a verdade do Pai. Na sinagoga, ensinando, tem um homem possuído por um demônio, por um espírito impuro. E este demônio, ao ver Jesus, pergunta: o que queres de nós, Santo de Deus? Nós sabemos quem tu és. E Jesus imediatamente diz: cala-te. Ordena ao espírito impuro, aquele demônio, a calar-se. E aqui o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje. Deus não quer o testemunho daqueles que não acreditam nele, daqueles que não confiam nele, daqueles que não dependem dele. Porque nós sabemos, amados irmãos e irmãs, que acreditar na palavra, até o demônio acredita. O problema é que ele não depende e não confia nesta palavra que também o criou. Porque nós sabemos que o demônio, espiritualmente, é um anjo decaído. E como Deus criou todas as coisas, ele também criou os anjos. Mas os anjos decaídos caíram porque se rebelaram contra Deus. E rebelando-se contra Deus, vivem constantemente esta luta querendo destruir a divindade daqueles que o criou. Mas nós sabemos, e o demônio também sabe, que ele não pode destruir Deus,
porque Deus é muito mais poderoso do que ele. E o que ele faz? Ele investe contra o ser humano. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus passa a ser o alvo do demônio. E o Evangelho hoje vai dizer que este demônio estava possuindo um homem que estava na sinagoga. E Jesus o liberta. E como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que esta libertação que Jesus realiza na vida deste homem se dá pelo poder da sua palavra, porque a palavra de Jesus tem autoridade e poder para nos libertar, até mesmo da tirania do demônio. Mas nós também precisamos tomar consciência que na nossa vida nem tudo é ação do demônio. E aqui a tradição bíblica nos ajuda a entender. O homem que era possuído por um demônio, na verdade, possuía o espírito impuro. Mas a tradição bíblica nos diz o significado da palavra demônio é este: um poder desconhecido que domina alguém por meio de sofrimentos, por meio de opressão, por meio de degeneração, por meio de obsessões, por meio de neuroses, por alguma realidade humana, espiritual, psicológica ou física. Esta é a ação extraordinária do demônio na vida humana. Um poder estranho que tira o homem de si, que tira o homem daquilo que é a sua essência. Para nós entendermos que nem tudo na nossa vida é ação do demônio. O demônio existe? Existe. Mas hoje eu e você precisamos entender, assim como existe o demônio, nem tudo na nossa vida é ação extraordinária do maligno. Nem tudo é um espírito impuro que age em nós. Muitas vezes nós que damos brechas para que as nossas atitudes pecaminosas possam nos prejudicar, atraindo doenças, atraindo enfermidades, atraindo fechamentos, atraindo complexos, atraindo enfermidades de todas as ordens. Por isso hoje, eu e você precisamos deixar que esta palavra que acabamos de ouvir encontre morada no nosso coração. Nós que sofremos as investidas do inimigo ou as consequências do nosso pecado, precisamos entender que a palavra de Jesus liberta. A palavra de Jesus transforma. A palavra de Jesus destrói toda ação demoníaca, devolvendo ao homem a liberdade. Porque esta é a maior graça que Deus nos dá por meio da sua palavra. Jesus nos torna livres. Livres diante dele, livres diante dos irmãos, livres diante de nós mesmos. Por isso, nesta terça-feira, iluminados por esta palavra, nós precisamos deixar que Jesus, que conhece o mais profundo do nosso coração, que conhece as nossas enfermidades, nossos limites, nossos fechamentos, que conhece até mesmo os nossos pecados, possa proferir esta palavra libertadora, que ele proferiu também para este homem que estava possuído pelo espírito impuro na sinagoga. Sai dele. E imediatamente o espírito impuro o deixou. E as pessoas ficaram admiradas com o poder e com a autoridade de Jesus. Os santos padres dizem que o poder e a autoridade de Jesus trazia admiração, porque ele vivia aquilo que ele ensinava e que ele pregava. Que nós possamos também na nossa vida, com um testemunho autêntico,
viver aquilo que pregamos, pregarmos aquilo que vivemos, para que a palavra de Deus produza efeitos em cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Pedro, Julião e Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.